vinda da família real para o Brasil. Dom João, Dona Maria I, a louca, Carlota Joaquina, a princesa do Brasil. Bom, então aqui seria o início do processo até que levaria à independência, com o fim do Pacto Colonial, que culminaria então na liberdade brasileira, no 7 de setembro de 1822. As reformas deram pontapé inicial, reformas joaninas. Então, Portugal não aceita o bloqueio e o que acontece? Napoleão invade e a família real vem para o Brasil. Outro país, a Espanha. Mas o que aconteceu na Espanha? A Espanha simplesmente também foi invadida por Napoleão e no lugar do rei foi colocado o irmão de Napoleão, José Bonaparte. O que se facilitou para as colônias espanholas? Deu início a um processo de independência, já que a fiscalização metropolitana, a fiscalização espanhola, tinha diminuído, graças à invasão napoleônica naquele território, a Espanha. Porém, no caso da Rússia, foi algo de exceção, ou seja, foi algo diferente. Napoleão invade a Rússia. A Rússia utiliza uma tática bem simples, a chamada tática da terra devastada. O que era isso? A tática da terra devastada era baseada na destruição dos campos, ou seja, das plantações, do envenenamento das águas e o recolhimento da população russa para o seu interior, o interior do território russo. E com isso, esperaria o exército francês entrar e utilizaria a maior estratégia, que era o famoso general inverno, o frio russo. Napoleão caiu direitinho na armadilha. Ele invade a Rússia, segue em direção ao território de Maloyaro-Lavetz e lá vai ser derrotado. As principais batalhas focam a derrota de Napoleão. É Maloyaro-Lavetz, Leipzig e Waterloo. Bom, dentro da lógica da expansão napoleônica em direção à Rússia, ele vai seguir o caminho em direção a uma cidadezinha chamada Maloyaro-Lavetz. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Segue aqui, passa por Kikvoron, Borodino, Moscou e chega a Maloyaro-Lavetz. Há um fato interessante aí. Essa cidade é próxima ao rio Volga, onde, mais um pouquinho na frente no tempo, Adolf Hitler vai ser derrotado na Batalha de Stalingrado, às margens também do rio Volga. Bom, então Napoleão Bonaparte seguiu para dentro da Rússia e foi derrotado nessa batalha, Maloyaro-Lavetz. O fato interessante é que com essa derrota, os outros países, Inglaterra, Prússia e o Império Austro-Húngaro, que estavam lutando contra Napoleão, observaram que ele não era invencível. E aí, eles foram para cima de Napoleão, definindo uma grande derrota e a queda pela primeira vez dele no poder, que é a chamada Batalha de Leipzig. Outra grande batalha que levou à queda definitiva foi a Batalha de Waterloo. Bom, mas temos algo interessante. Entre Maloyaro-Lavetz e Leipzig, as forças da coligação, Inglaterra, Rússia, Prússia e Império Austro-Húngaro, se organizaram para derrotar Napoleão. Napoleão cai em 1813 pela primeira vez em Leipzig. Começava o exílio de Napoleão. Napoleão é tirado do poder e mandado para a ilha de Elba. Só que lá ele não ficou muito tempo, não. Ele conseguiu ser resgatado por compatriotas que o queriam no poder. Fato interessante é esse, que o leva ao poder. Ele simplesmente retira do poder da França Luís XVIII, da família dos Bourbons, que tinha retomado o poder dentro da lógica absolutista dos países que estavam combatendo Napoleão, tira ele do poder e assume novamente o poder. Era o chamado governo dos 100 dias, do ano de 1815. O governo de 100 dias marca Napoleão voltar ao poder, ironicamente por este nome, durante 100 dias. Após o retorno de Napoleão ao poder, esses 100 dias de governo, trava a principal batalha, a Batalha
de Waterloo, na qual ele vai ter a sua derrota definitiva e vai ser mandado exilado para a ilha de Sainte Helena. Nesta ilha de Santa Helena, ou Sainte Helene, Napoleão vai encontrar o seu destino, ou seja, a morte no ano de 1821. Com a queda de Napoleão Bonaparte, entre 1814 e 1815, e o envio dele ao exílio de Elba e logo depois de Santa Helena, e a morte misteriosa dele, houve a formulação do Congresso de Viena. O que era o Congresso de Viena? O Congresso de Viena nada mais era do que a união da Rússia, da Prússia, do Império Austro-Húngaro, da Inglaterra, para redefinir o mapa europeu, ou seja, para equilibrar as forças do mapa europeu com a queda de Napoleão, respectivamente com a queda da França do poder. O Congresso de Viena vai ter várias características, vai limitar o poder francês. Esse Congresso de Viena é muito interessante, porque ele parte do pressuposto da elaboração de alguns princípios, o chamado princípio da legitimidade, que vai retornar quem é legítimo herdeiro do trono, Luís XVIII, família Bourbon. O princípio do equilíbrio de forças, do equilíbrio europeu, redefinição do mapa europeu entre, logicamente, os países vitoriosos. O princípio das compensações, na qual a França será responsável em pagar enormes indenizações aos países vitoriosos, Rússia, Prússia, Império Austro-Húngaro e a própria Inglaterra. Mas o ponto mais importante, mais interessante do Congresso de Viena foi a criação da Santa Aliança. Em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se reuniam para combater o mal. O que era o mal na visão deles? O mal eram as ideias revolucionárias, as ideias nacionalistas, as ideias liberais. Santa Aliança esta, que era a união entre a Rússia, cristã ortodoxa, a Prússia, protestante, luterana, e o Império Austro-Húngaro, católico. Mas aí você me faz uma pergunta: cadê a Inglaterra? A Inglaterra só veio a participar da Santa Aliança anos depois. Por quê? Porque ela estava incentivando os movimentos liberais, nacionalistas de independência da América Espanhola e da América Portuguesa. Então, com isso, ela vai contradizer os ideais da Santa Aliança, que era restaurar o absolutismo. Bom, o Império Turco-Otomano também não participa dentro da lógica de ele não ser cristão. E o Papa não aceita a Santa Aliança porque ele afirma a existência de países não católicos. Então ele não participa da Santa Aliança. Santa Aliança esta, muito interessante para a gente, porque vai combater, olha só o conceito dela, combater os movimentos nacionalistas, combater os movimentos liberais, os movimentos revolucionários e restaurar o antigo regime. Se você lembra, a Revolução Francesa marca a queda desse sistema do antigo regime. Porém, com a Santa Aliança, a ideia era simplesmente de voltar o antigo regime, restaurar os monarcas absolutistas. Você quer maior exemplo do que o retorno da família Bourbon, a família que mais tempo ficou no poder? Na França, então, nem se fala, os Bourbons de Luís XIV, de Luís XVI, de agora Luís XVIII. Bom, a Santa Aliança combateu vários movimentos revolucionários, como, por exemplo, movimentos revolucionários, movimentos nacionalistas que aconteceram na Itália e na Espanha. Porém, veio a fracassar em alguns movimentos revolucionários. Os movimentos revolucionários de 1820 em Portugal e Espanha, de 1830 na França e o mais importante de todos e mais famoso de todos, o de 1848, o movimento revolucionário de 48, conhecido como Primavera dos Povos, que fundamentou-se com o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Era o ideal socialista aparecendo no cenário europeu na primeira metade do século XIX. Com a queda de Napoleão, a ascensão de Luís XVIII, a Europa voltava a ter paz até o início do século, até a primeira metade do século XIX,
quando nós tínhamos os movimentos revolucionários de 20, 30 e 48. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos dar uma olhada nas dicas de estudo? Bom, como dica de estudo, nós temos um filme muito interessante chamado Désiré, O Amor de Napoleão, de Henri Costa. Temos também sites, livros sobre a própria figura de Napoleão. Dê ênfase nesse nome, é muito importante para a gente. Observe muito bem o bloqueio continental. Tá legal? Até a próxima! Nesta aula, estudamos o período napoleônico. Nesta aula, nós vimos o período napoleônico, que é dividido em duas partes. O consulado, entre 1799 e 1804, e o império, entre 1804 e 1815. Vimos o golpe do 18 Brumário. Este golpe levou Napoleão Bonaparte ao poder no ano de 1799. Analisamos o período do consulado. Tivemos como fator importante para o consulado o Código Civil Napoleônico e a criação do Banco da França. E abordamos o período do Império. O Império marcou uma política externa de guerras e a expansão territorial napoleônica. Pós-estudos. Olá, colega professor, tudo bom? Nesta aula, não esqueça de dar uma ênfase na subida de Napoleão ao poder. Não esqueça que o período napoleônico se divide em consulado e império. Dê uma certa importância ao bloqueio continental e às consequências do mesmo. Como atividade, leve para dentro de sala de aula a discussão sobre o Código Civil Napoleônico e a sua importância para a sociedade contemporânea.